Pokémons exclusivos de evento. Uma das piores ideias que esse jogo já viu e que infelizmente se perpetua até os dias de hoje. Da última vez aprendemos a desmontar a quarta geração atrás dos bichos esquecidos pelo tempo, e agora aprenderemos a fazer a mesma coisa na terceira geração, mais precisamente na versão Esmeralda. Antes de começarmos, gostaria de deixar claro que, apesar de não precisarmos de um save limpo, como estaremos performando todos os tipos de glitches malucos, seria de bom grado começar um jogo novo para não corrermos o risco de perdermos nossos preciosos Pokémons. Sintam-se à vontade para fazer como quiserem, só tenham em mente que precisaremos ter acesso ao pós-game. Dito isso, começaremos do zero, mas não se preocupem porque não recapitularemos o jogo inteiro, apenas as partes que serão relevantes para nossa pequena aventura, se é que podemos chamar assim. O inicial não importa, então sintam-se livres para escolherem o que quiserem, e fazemos toda a introdução até recebermos as 5 bolas que usaremos para pegar um Wurmple macho. Depois podemos tacá-lo no PC para não ocupar espaços preciosos no grupo, afinal ele só será útil no futuro. Também precisaremos de um Haltz, e essa porcariazinha tem 4% de taxa de encontros na Rota 102, então pode ser um pouco demorado encontrá-lo, mas felizmente dessa vez o gênero não importa, então é uma coisa a menos para nos preocuparmos. Uma pequena observação é que talvez seja interessante trazer mais bolas, porque apesar da Cat Rate relativamente alta, vai que, né? Ele é um dos bichos coloridos mais raros da terceira geração, então cuidados extras nunca são demais. Chegando na cidade de Rustiboro, trocamos o Haltz pelo lendário Dots, e é importante não fazermos absolutamente nada com ele até o final do jogo. Portanto, deixem o bicho quietinho lá no PC. Vamos até a ilha de Dilford entregar a carta para o Steven, e ao voltarmos para o prédio da Devon, receberemos o Espichere. Agora precisaremos de um Volbeat, que tem incríveis 1% de taxa de encontros, por algum motivo, mas felizmente não precisaremos ficar aqui por horas procurando essa coisa, já que podemos pegar uma Illumise e colocá-la na Daycare juntamente com o Wurmple que pegamos mais cedo. Fazemos isso porque cada ovo gerado terá 50% de chance de produzir outra Illumise e 50% de chance de produzir um Volbeat. Vejam só, isso acontece porque, apesar deles serem considerados diferentes na Pokédex, o jogo os trata como o mesmo bicho com formas diferentes. Em seguida vamos até a cidade de Fortria, onde trocamos nosso Volbeat pelo Plusis e o tratamos igual ao Dots. Só largamos no PC. Bem ao lado da cidade podemos colher as famosas Pomeg Berries, e se por algum motivo vocês acabarem as consumindo, tem outras lá na rota de baixo, mas evitem se possível. E por fim precisaremos do Chupeta. Podemos encontrá-lo nas rotas 121, 123 e no Monte Pyre. E pronto, tudo que nos resta é vencer a liga e pegar o barquinho para chegarmos na gloriosa. A Battle Frontier é dividida em 7 arenas, cada uma com suas próprias mecânicas e peculiaridades, porém hoje não nos aprofundaremos em nenhuma delas, e a única coisa que precisamos saber é que sempre que iniciamos um dos desafios, temos que escolher o time e o jogo salva automaticamente. Bom, até aqui nenhuma novidade, afinal muitas outras coisas cumprem essa mesma função, certo? Sim, você está absolutamente correto. Porém, exclusivamente a Battle Tower tem um erro de programação que faz com que o nosso jogo salve 2 vezes. A primeira opção aparece assim que escolhemos nossos Pokémons, e a segunda aparece enquanto o jogo ainda está sendo salvo. Tá, mas o que isso significa? O segundo save interrompe o primeiro, o que faz com que apenas algumas partes permaneçam na memória, e isso nos permite salvar algumas coisas sem salvar outras. Um pouco confuso, não? Vamos ver na prática o que podemos fazer com essa informação.
Vamos até o PC, depositamos nossos Pokémons, salvamos o jogo normalmente, pegamos eles de volta e iniciamos um desafio na torre. Nesse momento, a moça atendente vai dizer: antes de entrar na arena, seu progresso precisa ser salvo. Tudo jóia? Dizemos que sim, e o jogo vai salvar todos os Pokémons que estão com a gente, porém ele será interrompido pelo segundo save que diz: você gostaria de salvar o jogo? Nesse momento, fazemos um soft reset, apertando A, B, Start Select, o que fará com que os Pokémons que estão conosco sejam salvos, mas os que estão no PC não. Isso significa que o jogo sabe que nós tiramos algum bicho do PC, mas o processo de salvamento foi interrompido antes dessa informação ser sobrescrita na memória, então ele vai buscar esses dados no save anterior e deixar as coisas como elas estavam antes de entrarmos na torre. Nesse caso, supostamente entrarmos na torre. E no que isso implica? Nós acabamos de clonar todos os Pokémons que depositamos no PC e os itens que eles estavam segurando. Esse processo é apropriadamente chamado de glitch da clonagem. Bastante criativo, não? O trio lendário de Hoenn. Não essas porcarias, essas porcarias. Eles serão a chave para desmontarmos esse maravilhoso joguinho. Algum tempo atrás nós performamos o famoso Ace na segunda geração atrás de um troço desses. Admito que não foi uma das minhas melhores ideias, mas... enfim, Ace é uma sigla para Arbitrary Code Execution, que, falando de uma forma bem rasa, é uma vulnerabilidade que nos permite executar códigos ou comandos dentro de um sistema através de falhas de segurança. Basicamente, criaremos um dispositivo que nos permitirá manipular a realidade para podermos fazer todos os tipos de porcarias malucas usando apenas o jogo base. Absolutamente nenhuma parafernália externa será usada além da fitinha. E o console, né? Importante também. Pois bem, para podermos performar o Ace, teremos que quebrar o jogo de uma forma muito específica. O problema, como vocês podem imaginar, é que corromper Pokémons com status aleatórios produziria resultados aleatórios. Mesmo dois Pokémons aparentemente iguais, são diferentes em suas especificidades. Todos exceto os que são obtidos por trocas. Não trocas com outras pessoas, mas trocas pré-definidas dentro do próprio jogo. Isso significa que não importa quanta bobagem nós façamos em nossos saves, sempre receberemos o mesmo DOTS, independente de onde estivermos jogando. A primeira coisa que precisamos é levar o Pluses até a cidade de Lily Cove, onde podemos remover todos os seus ataques, menos o Grow. E ele tá pronto. É um carinha simples, não precisamos mexer muito nele. O DOTS, porém, tem um pequeno problema. Apesar de sabermos com certeza todos os seus atributos, no momento eles são insuficientes, então precisaremos dar uma minusclinha treinada nele. Por esse motivo, pegamos o Espichere mais cedo. Conhecidos como valores de esforço, eles são obtidos sempre que derrotamos outros Pokémons, porém como essa coisa é, com o perdão da palavra, uma verdadeira porcaria, usaremos o Espichere para treiná-lo, porque além da experiência, ele também absorve os EVs. Como nas versões mais antigas nós não tínhamos acesso a informações precisas sobre os atributos dos nossos bichos, teremos que contar de cabeça. Muito cuidado nessa parte, porque se estragarmos o DOT, provavelmente precisaremos de um save novo. Dito isso, precisaremos de 17 EVs em HP e 6 em ataque se estivermos jogando em todas as versões não japonesas. Se esse for o caso, então precisaremos de 96 EVs em HP e 8 em ataque. Fizemos tudo isso porque quando terminarmos de corromper nosso save, o jogo vai substituir o valor de espécie pelos valores de EVs em HP e ataque, então se usarmos os números corretos, podemos transformá-lo em qualquer coisa que esteja no código do jogo. Podemos treinar os EVs facilmente em qualquer um desses bichos, então façam como acharem
mais confortável. Lembrando que podemos conseguir 10 pontos usando um HP Up, mas honestamente não acho que esteja valendo a pena. E é só isso. Simples, não? Voltamos até a Battle Tower, clonamos 6 dots, 5 pluses e os colocamos na Box 2 exatamente nessa ordem. A razão para termos feito tantos clones é para maximizarmos a possibilidade de um deles ser corrompido da exata forma que precisamos. Também é importante mencionar que se vocês quiserem manter os outros Bogemons, teremos que tirá-los das primeiras boxes, afinal elas serão corrompidas pelo glitch. Chegamos na parte interessante. É hora de começar a corromper a memória e para isso usaremos essa coisa. Primeiramente temos que entupir o Shuppet de HP Ups até que a quantidade total de vida seja um número ímpar. Deixamos um bicho morto no primeiro espaço do grupo, o Shuppet no segundo e qualquer coisa que tenha Fly no terceiro. Vamos até Old Dale, entramos em uma batalha, usamos o Curse para cortar o HP pela metade, fugimos da luta e repetimos o processo até que ele fique com 1 de HP. Por esse motivo precisava ser um número ímpar, caso contrário ele chegaria a 0. Fugimos da luta, salvamos o jogo e fazemos um terceiro encontro, mas dessa vez temos que trocar os Bogemons antes de fugir da lutinha. Vamos até o PC, depositamos nosso terceiro bicho e agora nosso grupo consiste de um bicho morto e outro com 1 de HP. Pois muito que bem. Vocês se lembram da Pomeg Berry? Ela tem um efeitinho muito interessante. Aumentar a felicidade do nosso Bogemon em troca de reduzir os EVs de HP. Usamos uma no Chupeta, o que fará com que seu HP total seja reduzido, consequentemente fazendo com que sua vida chegue a 0. Iniciamos mais uma luta, porém como não temos absolutamente nada para usar, para impedir que o jogo exploda, essa coisinha vai aparecer. Isso acontece porque a memória se lembra que nós tínhamos um terceiro Bogemon no nosso grupo, mas ela não consegue encontrá-lo e por esse motivo estamos vendo esse carinha. Ele é conhecido como Decamark e podemos pensar nele como um primo do Missigno, só que um pouco mais comportado. Essa coisa serve para evitar que o jogo crashe caso algum Bogemon fora da National Dex seja acidentalmente ativado. Uma curiosidade é que podemos vê-lo na Pokédex substituindo os bichos que ainda não foram vistos. Pois muito que bem, por si só ele não faz nada e se tentarmos atacar, instantaneamente perderemos a luta. Ao invés disso, vamos até o nosso grupo, abrimos e fechamos o sumário de qualquer Bogemon e a partir desse momento todos os tipos de maluquices vão começar a acontecer. Porém, o que nos interessa é que acabamos de quebrar a barreira da janela de grupos, o que nos permite acessar e corromper toda a memória do jogo. Essa é a parte mais complicadinha, se é que podemos chamar assim, afinal teremos que ter um pouco de precisão na nossa contagem, mas sempre poderemos resetar e refazer caso não dê certo. Por esse motivo que salvamos mais cedo. A partir do primeiro slot do grupo, pressionamos para cima durante 5 segundos. Isso vai fazer com que cheguemos na parte da memória responsável pela segunda box do PC e com um pouco de sorte acertaremos nossos clones, o que fará com que o jogo leia os seus status como linhas de código. Voltamos à luta, fugimos e finalmente o jogo vai reconhecer que não temos nenhum Bogemon vivo e seremos mandados de volta ao centro. Vamos até o PC e checamos nossos dots e pluses que foram fundidos entre si e transformados em ovos. Alguns podem sobreviver, alguns podem virar Bad Eggs, mas o que estamos procurando é um ovo chamado Dots, que estará numa Nest Ball infectado com o Pokerus. Caso nenhum deles seja corrompido dessa forma, resetamos e refazemos até que dê certo. Esse glitch é conhecido como Glitzer Popping. O nome não tem absolutamente nenhum significado, mas citando o mano que o descobriu, abre aspas. A intenção era que não fosse algum nome genérico. Finalmente, alguém com um pouco de bom gosto, não é mesmo?
Esse pequeno ovo nos permite executar qualquer código para conseguirmos qualquer coisa que exista dentro do jogo. E eu digo absolutamente qualquer coisa. Mas primeiro temos que limpar nossa box, afinal não queremos ter bad eggs ou bogemons corrompidos dentro do nosso joguinho. Essas coisas costumam aparecer quando fazemos bobagens demais com a memória, e eles podem causar todo tipo de estrago, desde coisas sumindo até o nosso save sendo deletado, então não queremos que essas porcarias existam no nosso joguinho. Só tem um pequeno problema. Não podemos chocá-los nem excluí-los normalmente, mas não se preocupem, porque nem tudo está perdido. Então, vocês se lembram lá no comecinho quando aprendemos a clonar nossos bogemons? Acontece que podemos fazer o processo inverso para deletar qualquer coisa. Funciona praticamente da mesma forma, porém fazemos tudo em ordem reversa. Salvamos com os bogemons no nosso grupo, depositamos os que queremos excluir, dizemos sim para salvarmos e quando ela perguntar de novo, resetamos o jogo. Repetiremos esse processo até que todas as porcarias corrompidas que deixamos para trás sejam devidamente excluídas, lembrando apenas que não excluiremos o ovinho que deu certo, afinal todo esse processo teria sido em vão. Só uma pequena informação. Mesmo sumindo com todos os bogemons bugados, alguns dados fantasmas ainda podem permanecer na box e podemos limpá-los movendo bichos para cima deles. Então, caso o seu glitch esteja dando errado, cheque sua box atrás de coisas que não estão lá. O nosso ovo de dots é algo conhecido como payload. Isso significa que, ao ser chocado, ele redireciona o jogo para o nosso PC e faz com que ele execute o nome das boxes como códigos. Começamos movendo todos os nossos bogemons para a box 1 e o primeiro código que executaremos será para criar algo conhecido como 0x410e, que nada mais é do que uma versão mais estável do nosso ACE, o que nos permitirá executar os códigos sem a necessidade de chocar ovos. Um pequeno, minusclinho detalhe é que os códigos variam do jogo físico pro emulador e pro idioma do jogo. Caso vocês estejam emulando o joguinho, podem usar esses códigos e os para a versão japonesa estão na descrição. Pois muito que bem. Escrevemos todos os códigos e agora temos que chocar nosso ovinho bugado. A única coisa que precisamos ficar atentos é não dar um nome ao suposto bicho que nascer, porque caso contrário, o jogo crasha. A partir desse momento, o código que queríamos já foi executado, porém precisaremos nos livrar dessa aberração que saiu do ovo. Fazemos isso o movendo para o primeiro slot do grupo, porém temos que usar outro bogemon para movê-lo, porque se clicarmos diretamente nele, o jogo crasha. Vamos até o PC, selecionamos depositar e damos o famoso release. Agora, se formos até a box 10, veremos um novo decamark, que é o resultado do primeiro código que executamos. Diferentemente do seu antecessor todo bugado, podemos interagir com ele sem que o jogo crashe, e toda vez que abrimos o sumário dessa coisa, o nome das boxes serão executados como códigos. E ele dura para sempre. Então, a partir de agora, podemos fazer qualquer coisa sem ter que refazer todo o processo até esse ponto. Uma coisa interessante é que o código que fizemos para estabilizar o ACE, por coincidência, ativa o evento do Ion Ticket, que nos permite ir até a Southern Island capturar o Latios ou a Latias como um encontro estático. O bicho que aparece é o oposto do que nós escolhemos durante a história. No nosso caso é o Latios, afinal a Latias está correndo alucinadamente pela região. Porém, esse não é o único bogemon de evento que encontraremos, já que podemos usar esses códigos para acessar todas as outras ilhas. Isso acontece porque, apesar de não termos acesso a esses eventos sem o Mystery Gift, todos os locais e bogemons estão presentes no código do jogo. Ou seja, não tem
absolutamente nenhum motivo para esses eventos não funcionarem normalmente. Mesmo agora, quase 20 anos depois deles terem sido encerrados. É pura e genuinamente pelo esculacho menor. Esse seria o momento onde passaríamos semanas atrás de um bicho colorido que não muda absolutamente nada. Porém, dessa vez faremos algo diferente. Vocês que escolherão qual será a próxima Shiny Hunt. E essas são as nossas incríveis opções. Muito obrigado por terem assistido e nos vemos em breve. Adeus.